Olá, muito boa noite para você. Aulas presenciais na rede municipal em Patos de Minas recomeçam no mês que vem, mas no CEMEIS não. A Secretaria de Educação diz que não há como ter distanciamento na educação infantil. Há poucas semanas para a retomada das aulas, vereadores afirmam que escolas não estão prontas e que falta muito a ser feito. Você vai ver também que Minas Gerais não vai receber essa semana todas as doses de aplicação da Coronavac para a dose de reforço em atraso. Mas a Secretaria alerta que mesmo depois do prazo estipulado pela fabricante, a população busque segunda dose. Macro-região Noroeste continua na onda vermelha. Patos de Minas confirmou mais 41 novos casos da Covid-19. Vamos falar também da Operação Campo Minado. São presos 4 em Santana de Patos em mais uma ação de combate ao tráfico de drogas. A gente vai mostrar ainda que mulher é agredida no olho por colega de trabalho em Patos de Minas e precisa ser transferida para Belo Horizonte. CEMEI do Coração Eucarístico tomado por mato e secretária de Educação diz que falta documentação e vistoria para funcionamento do local. E a gente mostra que pão francês em Patos de Minas está em média 5% mais caro. Na edição desta quinta-feira tem também a nossa análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. Na segunda fase da Operação Campo Minado, a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, cumpriu mandados de prisão em Santana de Patos. 4 pessoas foram presas. As investigações sobre a identificação dos cabeças do tráfico de drogas no distrito de Santana de Patos começaram há cerca de 4 meses. No dia 13 de abril, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão nos locais investigados. Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes deflagrou a segunda fase da Operação Campo Minado, que contou com o apoio da Polícia Militar de Patos de Minas para o cumprimento de 4 mandados de prisão de pessoas da mesma família. Foram presos 2 irmãos, um de 30 e outro de 26 anos de idade, uma mulher de 53 anos e apreendido um adolescente de 14 anos de idade. Eles também recebiam apoio de outro indivíduo de 23 anos de idade para comercializar a droga. Na operação, a polícia também apreendeu R$ 1.700 em dinheiro de procedência duvidosa. Eles recebiam as drogas em uma propriedade rural, escondiam essa droga, inclusive enterrando em barris, enterrando a droga. Depois dessa fazenda, eles levavam para Santana. Uma quantia maior ficava na casa de uma tia de 53 anos de idade. E aos poucos, os irmãos buscavam essas drogas para comercializarem em sua residência. À medida com que eles iam vendendo, eles iam buscando. Então, diariamente, eles buscavam essa droga escondida. Então, além desses indivíduos, existia um outro comparsa deles que vendiam drogas em outra parte lá de Santana de Patos. E eles contavam com a participação de um adolescente de 14 anos de idade para monitorar o local e em caso de uma eventual abordagem. A operação contou com o apoio de 20 policiais civis lotados em toda a Delegacia Regional de Patos de Minas, contando com a participação da equipe da Roca, que são os cães farejadores da Polícia Militar. Chegamos de equipes certeiras nos endereços que a gente sabia com que eles estavam, localizamos eles nos seus endereços residenciais, sendo feita a prisão desses indivíduos. E além da prisão desses 4, mais uma quantia em dinheiro, cerca de R$ 1.700, foram apreendidos na data de hoje, o que nos vem comprovando realmente que o comércio de droga vem sendo intensificado por eles, por esse bando. Agora, as pessoas presas vão responder pelo crime de tráfico de drogas e organização criminosa. Todos esses indivíduos estão respondendo por esses crimes, aliado aí até mesmo com a pena aumentada por envolver um adolescente nesta prática. Aliado a isso, eles estão presos preventivamente à disposição do Poder Judiciário, serão encaminhados ao presídio e aguardarão o desfecho do processo preso. Com a prisão das pessoas que movimentavam o tráfico na comunidade, a intenção é que haja queda nas ocorrências relacionadas a esse tipo de crime na cidade. Com a prisão dos principais indivíduos do tráfico de drogas num pacato distrito aqui de Patos, indivíduos que se intitulavam como rei do tráfico, rainha do tráfico, tia do tráfico, em que a gente vem dar essa resposta, retirar a liberdade dessas pessoas voltadas para o tráfico de drogas, mas também
dar e retirar o proveito dessa venda de drogas com apreensão de dinheiro, com apreensão do patrimônio angariado pela venda de drogas. E a gente quer demonstrar para as pessoas lá em Santana, para terem uma vida mais tranquila, podem denunciar, contar com a Polícia Civil, né? Se outras pessoas substituírem essas pessoas presas, estaremos atentos para combater o tráfico de drogas lá. Uma mulher foi ferida no olho por uma colega de trabalho em um hipermercado em Patos de Minas nesta quinta-feira. Ela levou uma munhada no olho e teve que ser transferida para Belo Horizonte. A Paula Mota conta os detalhes dessa ocorrência. Esse fato aconteceu na manhã desta quinta-feira. Uma promotora de vendas foi agredida em um hipermercado de Patos de Minas, que fica na Avenida Fátima Porto. Com sangramento no olho, a vítima teve que ser encaminhada para Belo Horizonte. A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência. A vítima informou que conversava com alguns funcionários quando a colega suspeitou que falavam dela, chegou a questioná-los a respeito e, não satisfeita, agrediu a mulher no rosto. A vítima foi atendida inicialmente na UPA de Patos de Minas e depois encaminhada para Belo Horizonte. Eu sou Paula Mota para o jornalismo da NTV. A polícia ainda procura pelo atirador que tentou matar um jovem de 25 anos nesta quarta-feira em Patos de Minas. Policiais nas ruas em um patrulhamento ostensivo com foco no combate ao crime organizado. O bairro residencial Quebec terá patrulhamento especial nos próximos dias. Pelo menos até o autor de uma tentativa de homicídio ser preso. O crime aconteceu no final da manhã desta quarta-feira, próximo à Rua 16, no bairro. A vítima, de 25 anos, que está internada no hospital regional, foi atingida por 3 disparos de arma de fogo. O suspeito, que está sendo procurado pela polícia, teria chegado de bicicleta, cometido a tentativa de assassinato e logo depois fugido. A polícia já sabe de quem se trata. Ontem, logo após o crime, na verdade, teve um autor que fez os disparos e foi identificada outra pessoa que estava junto com ele. Esse segundo já foi preso, localizado ontem preso, que estava junto com o autor. O autor dos disparos, embora identificado, ainda não foi preso. Mas ontem, a partir do momento do crime, a polícia, de forma ininterrupta, continua nas varreduras para localizá-lo e prender o mais breve possível. Várias ações para encontrar o criminoso e prevenir novos crimes devem ser realizadas ainda essa semana no bairro. Pessoas que estão em atitudes suspeitas poderão ser abordadas no bairro, poderão correr blitzes para identificar condutores e passageiros dos veículos, inclusive de aplicativos, varreduras pelo bairro, inclusive na área rural que margeia, tangencia aqui o bairro. Além do trabalho de patrulhamento ostensivo, a polícia conta com o apoio da população para realizar as denúncias. A intenção é melhorar a sensação de segurança dos moradores do bairro. O bairro foi ocupado pela Polícia Militar com 2 objetivos, O primeiro é trazer segurança para a comunidade de bem que aqui reside. O segundo é prender esse autor desse crime e retirá-lo de circulação. Enfim, o nosso esforço é no sentido realmente de trazer tranquilidade para a comunidade, localizar e prender esse autor desse crime de ontem. Até porque a maioria das pessoas que residem nessas comunidades são pessoas que trabalham, são pessoas de bem, são pessoas que não dão nenhum problema para a segurança pública, e precisam aí ser preservadas. Já aqui no NTV News, ritmo de abertura de microempresas diminui em Patos de Minas e preço do pão francês em Patos de Minas está em média 5% mais caro. O pãozinho está mais caro em Patos de Minas. O preço subiu cerca de 5%. Quentinho, ele é uma delícia. O pão francês, que mata a fome de milhões de brasileiros todos os dias, está 5% mais caro nas padarias de Patos de Minas. Em uma pesquisa rápida feita pela nossa reportagem, a variação de preço do quilo do pão de sal vai de R$ 12,90 em algumas padarias de bairro e pode chegar a R$ 17,00 o quilo em padarias mais centralizadas. O Wagner, que tem um estabelecimento desses no bairro Caiçaras, viu o preço da matéria-prima aumentar nos últimos meses. Matéria-prima de panificação basicamente é a farinha, óleo, açúcar, leite, derivados de milho. E de maneira de geral são esses. Os que, se você observar, foi os que mais sentiram o impacto, foi o óleo de soja, que você viu sair aí de um patamar de R$ 2,89 para quase R$ 8,00 um litro. A farinha teve a sua oscilação em menor escala do que esses produtos. O ovo teve uma grande variação, agora deu uma estabilizada.
são esses produtos que principalmente influenciam diretamente na nossa produção e no nosso custo de produção. Para economizar, esse aposentado prefere levar produtos da promoção. São vários pacotinhos que vão sair mais em conta para o bolso dele. Aumentou, foi demais, né? Tudo, né? Parece que o salário vai sumindo. Quando a gente recebe que vai fazer compra, tem que bravo. A pizza feita à base de trigo também ficou mais salgada. Na visão do Edson, que trabalha com a venda de grãos na região, o aumento do preço tem a ver com um aumento no valor da matéria-prima. Ela está um pouco mais salgada devido ao preço, né? Deu uma aumentada e até mesmo o bolso nosso dá um choque, né? Porque o produto subiu. Devido à chuva que faltou, né? Pro trigo e o produtor tem uma perca. Segundo especialistas, todas essas delícias que encontramos na padaria podem ficar ainda mais caras por causa do preço do diesel, a influência com relação ao clima e a plantação do milho e principalmente o preço do trigo. Os fatores de exportação e importação, trigo, que é um dos principais insumos para a produção de alimentos do setor de panificações, ele em boa parte é importado muito da Argentina, e aí o real desvalorizado frente ao dólar também impacta para que o trigo fique mais caro e com isso o nosso pãozinho de cada dia também fique mais caro. Ainda de acordo com o economista, o valor do preço dos combustíveis também influenciam no preço final das panificações. A política de preços internacionais da Petrobras, que segue a variação do preço da gasolina e do diesel internacional, ela vem reajustando recorrentemente o valor da gasolina e do diesel, e esse preço impacta nos transportes e na logística dos alimentos, encarecendo toda a cadeia de produção até chegar na mesa do consumidor, até chegar ao produto final na padaria. Além da gasolina e da exportação, a gente também tem agora o período de entre safra, que diminui a produção de grãos e que eleva os preços, tanto no mercado interno como no mercado externo. Somente nos 4 primeiros meses desse ano, Patos de Minas já teve quase 1.000 aberturas de microempresas. No entanto, o número é menor do que no ano passado. Com 28 anos, Brenda, que até pouco tempo era bolsista do Sebrae, resolveu investir. De engenheira civil, ela se tornou empresária. Hoje, ela trabalha com a venda de calçados femininos. A minha mãe mora em São Gonçalo e lá não tem loja de sapato. Então, a gente viu uma oportunidade que seria muito bom. Então, minha mãe começou com tudo e eu ajudava ela com as redes sociais. Isso foi em novembro de 2020. Só que aí depois, no início desse ano, ela achou que para ela era inviável pelo fato que ela não ia ter tempo e essa questão da internet. Aí eu falei, eu tenho um estoque grande, então eu vou fazer uma promoção para ver o que eu consigo levantar. Aí eu coloquei os sapatos no apartamento que eu dividia com as minhas amigas. Há menos de um mês, Brenda resolveu arriscar ainda mais e abrir a própria empresa. Percebi que as pessoas precisavam de um lugar mais bem localizado, eu precisava de um lugar para ter um estoque maior, que o meu quarto era bem pequeno e não estava dando muito certo. E eu falei, vou me arriscar. O número de novos empreendedores tem crescido em Patos de Minas. São pessoas que resolvem testar o medo abrindo a própria empresa. Grande parte, né, desses empreendedores, sim, é por necessidade, para obter renda, né? Um dos caminhos é o empreendedorismo, é abrir seu próprio negócio. Parte dele também é para complementar a renda e muitos visualizaram grandes oportunidades. A Kelly trabalha com alongamento de cílios e design de sobrancelhas. Devido à grande procura do estúdio dela, essa semana mesmo, ela resolveu criar o MEI. Eu decidi abrir o MEI porque ele é ótimo, né, para pequenos empreendedores que estão começando o seu próprio negócio e também por causa dos vários benefícios que tem o INSS, que é algum desses exemplos é o auxílio doença, o auxílio maternidade, a ter direito à aposentadoria. Além disso, é muito bom por causa que ter o CNPJ, a gente consegue comprar produtos de fornecedores às vezes mais barato, conseguir incluir, né, o CNPJ na nota, formalização de funcionários, entre outros benefícios. Em todo o período do ano passado, 3.284 novas empresas foram abertas no município. Fazendo uma comparação dos 4 primeiros meses do ano passado com os 4 primeiros meses deste ano, dá para notar uma redução no número de novas empresas.
Em janeiro de 2020 foram abertas 287 empresas, em 2021, 366, um aumento de 27,53%. Em fevereiro do ano passado, 302 empresas foram abertas. Em fevereiro deste ano, 237, uma queda de 21,52%. Em março do ano passado, foram abertas 301 empresas. Este ano, 183, uma queda de 39,20%. Em abril do ano passado, foram abertas 195 empresas. Este ano, 161, uma queda de 17,44%. No geral, a redução no número de aberturas, se comparado ao ano passado, é de 12,72%. A analista do Sebrae explica que a redução não é tão expressiva e que a instituição fomenta a abertura de novas empresas através de seus programas de incentivo. Nós estamos aqui para apoiar o empreendedor. Ele pode nos procurar, que nós passamos todas as orientações, auxiliamos nesse processo de formalização, né? E aí, pensando nesse empreendedor, nessas novas oportunidades de mercado, nós vamos apresentar na próxima semana um evento que chama Conecta MEI, no dia 20 de maio. Nós abordaremos estratégias de vendas online, o perfil do consumidor, né? Oportunidades do mercado. Então, aí, para ter informações e participar conosco, o empreendedor pode entrar em contato conosco pelo 34 3821 4154. A seguir aqui no News a gente fala de saúde. Vamos falar também de cursinho da UFA, que oferece vagas gratuitas para a preparação do Enem. 133 anos de abolição da escravatura e os flagrantes de crimes análogos à escravidão são comuns. A Universidade Federal de Uberlândia, campus Patos de Minas, oferece 140 vagas para o curso preparatório para quem for fazer o Enem, né? As inscrições vão até o dia 17 de março. Pois é, mais uma oportunidade para quem deseja ter uma boa nota no Enem deste ano. A Universidade Federal de Uberlândia, campus Patos de Minas, ofertou então 140 vagas. Está ofertando para quem deseja fazer um cursinho preparatório Enem. É um curso de extensão que faz parte de um programa de extensão da própria Universidade Federal de Uberlândia. Eu vou conversar com o Fábio Silva, ele é coordenador pedagógico do programa AFIM, e eu quero que você me explique o que é esse programa AFIM e como que funciona, né, para entrar aí nessas inscrições, fazer a inscrição e conseguir fazer o cursinho. Certo, o programa AFIM é um programa de extensão vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da UFO. Em Patos de Minas o cursinho está sendo ofertado desde 2016 e desde 2016 a gente vem auxiliando para o ingresso no ensino superior de jovens e adultos da rede pública de ensino. Nós, discentes da instituição que lecionamos no cursinho, nós participamos de um processo seletivo para poder atuar no cursinho e nesse ano não seria diferente. Porém, as aulas serão de forma remota, o candidato deve dispor de internet e dispositivo para conectar as aulas e realizar as atividades. E o nosso público-alvo são os estudantes da rede pública de ensino, do terceiro ano do ensino médio ou egressos da rede pública também, que são aqueles que já concluíram essa etapa de estudos. Mas também bolsistas da rede integral, da rede particular de ensino, podem estar participando como cursistas no nosso programa. 140 vagas, 50 vagas para o turno da tarde, as aulas são das 14 às 17h15 e 90 vagas para o turno da noite, da aula das 19 às 22h15. Como que funciona essa inscrição? Aonde esse candidato pode achar o link para fazer a inscrição? O que ele tem em mãos para fazer a inscrição? Certo, basta o candidato acessar o edital do processo seletivo. No edital tem todas as informações. O edital pode ser encontrado na página de editais da UFO, que é editais.ufo.br/extensão-cultura, ou ainda, para facilitar o acesso, o candidato pode acessar as redes sociais do nosso cursinho, tem o link do edital e o formulário de inscrições encontra-se dentro do edital. Então é muito importante o candidato ler as informações do edital, verificar a documentação que iremos solicitar no ato do preenchimento do formulário, que são documentos básicos, documento pessoal e uma declaração da escola ou histórico escolar
atestando que o candidato é da rede pública de ensino. Fábio, tem tudo lá, tudo certinho para a pessoa ter as orientações e é uma oportunidade para quem deseja entrar na universidade com uma boa nota no Enem, né? Sim, uma oportunidade única, um cursinho gratuito, já de tradição em Patos de Minas, desde 2016 até agora, em 2020, foi mais de uma centena de alunos aprovados em instituições públicas ou como bolsistas da rede privada. Muito obrigado, Fábio, pelas informações. Está aí a oportunidade única para você que deseja estudar. Não perca a oportunidade, já entra no site da UFO, faça a sua inscrição, é de graça, gente. 140 vagas só aqui para Patos de Minas, totalmente gratuitas. As imagens são do Diego Braga, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. O dia 13 de maio serve para lembrar a abolição da escravatura no Brasil, mas 133 anos depois, ainda são comuns os flagrantes de crimes análogos à escravidão. Em 2021, completam-se 133 anos desde a abolição da escravatura, com a assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Mas na data, apenas se formalizou o fim do sistema escravagista, visto que outras leis anteriores já estavam em vigor naquela época e que buscavam o fim do regime escravo. Atualmente, as leis trabalhistas garantem os direitos do trabalhador. No nosso ordenamento jurídico, o Conselho de Trabalho Escravo está lá no artigo 149 do Código Penal e pode ser considerado como submeter alguém a condições degradantes, a jornadas exaustivas e restringindo a locomoção dessa pessoa em razão de dívidas. Jornadas exaustivas pode ser considerado uma jornada acima de 10 horas diárias, condições degradantes pode ser considerado você não fornecer água potável, você não fornecer alojamento correto para esses empregados se acomodarem. Mas quando se sai do papel, a realidade não é bem essa. Você deve se lembrar do caso Madalena Gordiano, mantida em sistema análogo à escravidão por décadas. O fato também gerou uma onda de protestos pela cidade em busca de justiça. Madalena, Madalena, você é livre pra ser. Teve ainda o resgate de 66 funcionários de uma carvoaria em Brasilândia de Minas, também em situações análogas à escravidão. Os números no país e no mundo são alarmantes. São mais de 40 milhões de pessoas submetidas à jornada de trabalho escravo no mundo todo, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho. E no Brasil, foram mais de 25 mil pessoas resgatadas nos últimos 5 anos. Só no primeiro semestre de 2020, mesmo com todas as restrições causadas pela pandemia, o Ministério da Economia e o extinto Ministério do Trabalho realizou 45 ações fiscais e foram resgatados 231 trabalhadores em situação análoga de escravo. Isso nos mostra ainda um número mais alarmante, que apesar de termos 231 pessoas resgatadas e mais de 55 mil resgatados nos últimos 25 anos, o número, a cifra negra, ou seja, aqueles números que não chegam no conhecimento do poder público, chegam a 3 a 4 vezes mais esse número, segundo dados da Pastoral da Terra. Diante desses e tantos outros casos, a data em que, em teoria, se celebra o fim da escravidão no Brasil não é algo a ser celebrado ainda, pois não teve exatamente um fim. Ainda há muito a ser feito, a ser manifestado, para que outras Madalenas sejam libertadas e para que tantos outros tenham direitos trabalhistas garantidos. Cabe a todos nós, nesses 133 anos de abolição da escravatura, observarmos os comportamentos, olhar se tem alguma coisa errada, fazer a denúncia e difundir o conhecimento de que trabalho tem que ser digno. A gente tem que assegurar os trabalhos e os direitos fundamentais de todos os trabalhadores. Agora a gente fala de saúde com a Clínica Laboratório Mais Exames. Olha só quem está aqui na bancada comigo, Nayara Santos, que veio aqui ao NTV News para falar de saúde e de coisa boa. Tudo bem, Nayara? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Sempre um prazer enorme, né, estar aqui na NTV falando do bem mais precioso que todo mundo tem, que é a saúde, né? Verdade. E a Clínica Mais Exames proporciona isso aos patenses, né, e da região, saúde, qualidade com preço acessível,
que é o que a gente mais preza lá, a acessibilidade à saúde, que é hoje o que a gente mais precisa, né? Consultas a partir de R$ 140, cardiologista, ortopedista, exames de imagem e ultrassom a partir de R$ 100, ultrassons a partir de R$ 100, mamães, né, gestantes aí tem que fazer aquele acompanhamento durante a gestação a partir de R$ 100. E realizando agora também, né, a gente vem desde o início da pandemia, realizando o teste do Covid-19, o antígeno nasal, com resultado em 2 horas após colhido o material, né? A rapidez e agilidade para a segurança de toda a família, né? E também o nosso queridinho, que é o nosso check-up, que é para as mamães agora, nesse mês de maio, que são 15 exames laboratoriais, mais a consulta médica por R$ 150. É imperdível mesmo essa oportunidade que a Clínica Mais Exames traz. São muitas especialidades e super facilitado, né? Super facilitado. Dividimos em até 6 vezes no cartão de crédito sem juros. O agendamento pode ser feito via WhatsApp no 98621616 ou no 38141616. Nayara, obrigado pela visita. Volte sempre. Eu que agradeço. Volto sim. A gente segue com o NTV News. Daqui a pouco tem análise da notícia. Secretária de Saúde de Minas Gerais diz que errou e investiga 2 e não 4 casos de reinfecção por Covid em Patos de Minas. E CMEI do Coração Eucarístico tomado por mato. E secretária de Educação diz que falta documentação e também falta vistoria para o funcionamento do local. O Centro Municipal de Educação Infantil, inaugurado no final de dezembro de 2020, no bairro Coração Eucarístico, ainda não pôde ser aberto para atender a comunidade devido à pandemia. Mas o local, que nem abriu, está descuidado. O CMEI para atender as crianças dos bairros Coração Eucarístico e Sorriso demorou para ser entregue. Deveria ter ficado pronto em agosto de 2017, mas só foi inaugurado em 22 de dezembro do ano passado, e em plena pandemia. O Centro Municipal de Educação Infantil não pôde ser aberto devido às restrições, mas está assim, com mato crescendo por todos os lados. O vereador Lázaro Borges não economizou as críticas. O mato está tomando conta do prédio totalmente. Está um prédio novo que foi construído recentemente, ou seja, foi começado lá na época da ex-prefeita Béia, foi terminado agora, no mandato passado, e ainda não foi utilizado ainda. Então, a gente fica muito triste com isso, porque a situação precária que se encontra lá. A secretária de Educação de Patos de Minas não comentou as condições do local, mas disse que o CMEI não pode ser utilizado ainda porque falta documentação e vistoria. Ainda tem processo, alguns papéis já estão em andamento, porque nós tivemos alguns empecilhos jurídicos, vamos dizer assim, para a gente começar a escola lá. Então, isso está em andamento, o prefeito já assinou o que é necessário, mas nós temos agora uma vistoria do Corpo de Bombeiros que exigiu algumas coisas devido à construção. A secretária informou que outras creches serão construídas e todas as escolas do município reformadas, mas por partes. Quanto à questão das reformas, isso também está em processo licitatório para as empresas. Nós fizemos blocos, né? Blocos das escolas, para que a gente tenha uma grande empresa realmente que pegue as construções, que nós sabemos, se você esteve no CAIC, você sabe que no CAIC não fará uma reforma em 2 meses, nem em 3 meses. É uma reforma muito grande. Jacques Correia, que já está esperando, né, já há um bom tempo, há também a reforma. A Abdias, em Lagoas, que é outra que será reformada. A do Poços do Chumbo, né, que você disse, o Júnior André. E a creche Branca de Neve. Para construir, nós vamos construir no Várzea, vamos construir em Sebastião Amorim, no Caramuru e na Laranjeiras. É complicado, né? Essa não utilização, mas também está o local largado, né? Descuidado. Assunto para a gente tratar primeiramente aqui na análise da notícia de hoje com a jornalista Ludmila Bahia, que divide tela comigo. Ludmila, boa noite para você. Oi, Odair, boa noite. Boa noite a todos que acompanham o NTV News, a análise da notícia chegando agora, já com essa notícia de capa aí, né, Odair? Ô, Ludmila, mas aí nós temos um período, né? E isso é um capítulo que foi bem demorado, que em outra gestão deu-se início àquela construção lá. Isso
só foi concluído em dezembro do ano passado. Com a pandemia, como você colocou aí, não foi possível começar a fazer os atendimentos, mas o município também não pode deixar aquele local largado, né, dessa maneira. Bom, a gente sabe que a secretária de Educação, a Sônia Silveira, assumiu o posto há pouco mais de um mês. Mas a gente sabe também que é de responsabilidade desse gestor ou dessa gestora essa questão da manutenção desses locais, mesmo que não estejam sendo utilizados. A gente sabe que os desafios são enormes para a pasta da educação, talvez o peso maior, obviamente, seja para a saúde, mas a educação divide aí os desafios gerados pela pandemia. E é aquele local que nem foi utilizado daquela maneira que nós acabamos de ver aí na reportagem. Então, mesmo que não seja da responsabilidade dessa pasta, da Secretaria de Educação, a limpeza dos locais é de responsabilidade da Secretaria de Educação, sim, e a secretária, nesse momento com os vereadores, em que ela prestou aí vários esclarecimentos, ela disse que percorreu todas as escolas, os CMEs também. Então, se ela foi ao CMEs, ela viu a situação desse local. E é de responsabilidade dela notificar a secretaria competente para proceder ao menos à limpeza. Porque esse é o questionamento. O local, ele tem que ser e tem que sofrer a manutenção adequada. Não é porque não está utilizando que ele vai ficar lá largado, com mato tomando conta, e aí quando for utilizar, será então feita a adequação necessária, a manutenção devida. Está errado, até porque a gente viu ela dizendo aí que vai ser feita a reforma de outras escolas, serão construídos outros CMEs em Patos de Minas, mas a gente precisa manter, zelar pelo que a gente tem. Demorou tanto para construir esse CMEI, foi uma novela que nós mostramos em vários capítulos aqui, também no NTV News. Então, cabe ao município zelar pelo bem público. É isso que a gente espera. É isso que a população fica de olho e espera também. Vamos falar de saúde, Ludmila. No dia 27 de março, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais informou que em Patos de Minas haviam 4 casos de reinfecção em investigação. Mas nos 2 boletins seguintes, 2 foram retirados sem explicações. Pois é, Odair, a gente acompanha todos esses informes emitidos pela Secretaria de Estado da Saúde e a gente sabe que a colocação, a inserção do município de Patos de Minas só veio até porque a gente ficou ali numa insistência muito grande, o jornalismo da NTV ficou numa insistência muito grande, porque o município disse em entrevista, a Vigilância Epidemiológica disse em entrevista à NTV que Patos de Minas tem 2 casos de Covid, de reinfecção e seguido de morte. Então a gente tem 2 casos de reinfecção e com morte no município, além de outros casos registrados de reinfecção que as pessoas não vieram a óbito, graças a Deus. E a gente questionou várias vezes, por mais de uma semana, a Secretaria de Estado, e aí, por fim, Patos de Minas foi inserida na tabela, nesse informe epidemiológico de casos de reinfecção em investigação. Então, nesse primeiro momento, a primeira vez que o município foi inserido, apareceu lá com 2 casos, depois houve um ajuste para 4 casos, e aí nos 2 boletins anteriores, inclusive um emitido nesta quarta-feira, a gente tem aí o município com 2 casos somente. E quando a gente pegou esse boletim, a gente ficou surpreso, porque não havia aí a inclusão desses 2 outros casos em investigação, nem como inconclusivos, ou como descartados, ou mesmo confirmados. Aí nós questionamos, então, a Secretaria de Estado da Saúde, que enviou uma explicação. Disse que houve um erro, houve uma duplicação no informe e, portanto, Patos de Minas tem 2 casos em investigação de reinfecção por Covid-19 e não 4. Houve um erro de digitação, de duplicação de dados. Mas a gente sabe, até por informação da própria Secretaria de Saúde de Patos de Minas, que há mais casos registrados
no município, que cabe ao Estado investigar e aí colocar na contabilidade geral de Minas Gerais sobre essas questões, esses casos de reinfecção. A gente também sabe que o Estado já avisou que não tem data aí para informar a conclusão dessas investigações de reinfecção por Covid-19 em Minas Gerais. Essa inconsistência de dados é um problema, né? Essa inconsistência que depois de um ano de pandemia nem deveria existir mais, já que, né, existe toda uma tecnologia, tem que existir toda uma logística para que isso saia da maneira correta, até para a própria população ficar mais segura e até para as políticas públicas serem aplicadas de maneira efetiva nessa questão da Covid-19. Mas por falar em Covid, Ludmila, vamos falar dos números, né? O comparativo entre ontem e hoje aí, nos boletins epidemiológicos. Não tivemos hoje registro de óbitos, não teve atualização de óbitos, permanecemos aí com 433 óbitos em Patos de Minas, mas tivemos mais de 40 registros aí de casos, né? Odair, esse é o número preocupante. A prefeitura disse que alguns desses casos são aí de 4 a 8 de maio, mas se a gente observa lá a média de casos novos, que já vem crescendo desde a semana passada, continua nesse ritmo, mesmo que num ritmo mais lento, mas é um indicativo de aumento. Eu lembro bem quando teve a queda brusca e foi lá para baixo essa média de casos novos. Aí agora a gente tem aí quase 23 esse número agora em Patos de Minas. Se a gente observa também aí o boletim na tela, a gente vê agora um número total somente de patenses internados, 48, né? Desses 12 aí necessitando de terapia intensiva no município. E quando a gente isola lá, que é outro dado que preocupa, a questão da quantidade de pessoas em recuperação, em tratamento em casa, também tem aumentado. Agora a gente tem aí um número de 210. Alívio aí na questão de óbitos, aí a gente sempre fica naquele compasso de espera, na expectativa, para saber se é só a questão de registro, né, de falta de colocação desse número no informe, já que a gente tem tido ao longo dessa pandemia um atraso na inserção desses dados, que muitas vezes a gente compreende, outros a gente não entende, dado o lapso de tempo. Às vezes tem casos aí que aparecem meses depois de registrados. Mas a gente tem aí um número alto, 433 óbitos, mas nesta quinta-feira nenhum outro foi confirmado nesse boletim epidemiológico. Vamos dar uma olhada também na ocupação hospitalar, Ludmila, porque continua aquela preocupação aí com a ocupação em leitos clínicos, né? UTIs, elas oscilam, né? Essa ocupação oscila, mas ainda se oscila com um número menor, mas a ocupação em leitos clínicos continua ali meio preocupante, com uma pequena oscilação aí entre públicos e privados, mas que continua ali próxima, em umas próximas a 100% e outra acima de 100%, né? Exatamente, Dair, esse percentual ele oscila muito, a gente tem visto isso ao longo da semana, mas desde a última sexta-feira a gente percebe esse colapso aí para a ocupação de leitos clínicos e se mantendo na ocupação de hospitais privados. A gente teve uma leve diminuição no total de internados, sabendo que esse número aí leva em conta os registros de Patos de Minas e de pessoas de outras cidades também, mas é aquele percentual que a gente sempre fica preocupado, porque a gente sabe também que houve um aumento e um grande aumento na oferta, principalmente na rede pública. E olha aí o percentual, olha a ocupação em Patos de Minas. A gente espera, ainda mais que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa questão, mas com a manutenção da onda vermelha, a gente sabe que também não tem muita alteração da onda vermelha para a amarela e nem mesmo a verde, mas a gente espera aí que haja um recuo, né? Porque dessa forma a gente não tem aí aquele momento de colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque a gente tem que ficar sempre vigilante com relação a esses números no município também. A gente vai falar já em toda essa classificação,
porque a macro-região noroeste permanece na onda vermelha. E Minas Gerais não vai receber essa semana todas as doses da Coronavac para aplicação de dose de reforço em atraso. Vamos falar também de aulas presenciais na rede municipal em Patos de Minas, que recomeçam no mês que vem, mas no CEMEIS não. E há poucas semanas da retomada, os vereadores afirmam que escolas não estão prontas e falta muito a ser feito. Nem todos os mineiros que estão esperando pela dose de reforço da Coronavac serão imunizados. Minas Gerais não recebeu essa semana do Ministério da Saúde todas as doses necessárias para isso. E vacina para todos os maiores de 18 anos no estado só no final do ano mesmo, e se não houver atraso. Em Minas Gerais, 80% das vagas de terapia intensiva para tratar doentes com Covid-19 e 74% dos leitos clínicos estão ocupados, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde. As confirmações de mortes e novos casos de Covid têm diminuído, mas ainda é alto e não dá para saber se os números vão continuar em queda. Essa curva mostra, então, a queda nas últimas semanas, o número de casos confirmados por dia. Não sabemos ainda se esse momento agora da última semana indica um platô, ou seja, o número de casos se mantendo num platô um pouco elevado, ou ainda continuaremos essa queda durante as próximas semanas. Minas Gerais ainda não vai conseguir aplicar todas as doses de reforço em mais de 370 mil mineiros que estão com a Coronavac em atraso. Foram enviadas pelo Ministério da Saúde menos doses essa semana que as esperadas pelo governo mineiro. A expectativa realmente era chegar mais até 400 mil essa semana, chegaram 200 mil e há uma expectativa no início da semana de outras 200 mil, fechando então esse déficit. Mas realmente o déficit é acima de 370 mil, mas acredito que no início das próximas semanas toda a população que está aguardando essa dose vai ser imunizada, tanto de Belo Horizonte quanto do interior. Mesmo que em atraso, após os 28 dias recomendados pelo Instituto Butantan, o secretário de Saúde de Minas Gerais reforça que é necessário que as pessoas busquem a imunização, assim que as doses chegarem aos locais de aplicação. O estudo feito pelo Butantan mostra de 14 a 28 dias, mas acima de 28 dias também a imunidade será adquirida. Então é muito importante, toda a população que ultrapassou os 28 dias vá até o posto de saúde e se vacine mesmo após 28 dias. O estudo ele tem os seus critérios, mas não significa que após 28 dias a imunidade não é atingida e ela será atingida. Vacina para todos os mineiros acima de 18 anos, só mesmo no final do ano e se não houver mais atrasos. De acordo com o Programa Nacional de Imunização, os grupos prioritários, em agosto a setembro, será terminada a sua vacinação. E após esse grupo prioritário, a demais população do país. Então são cerca de 70 milhões de pessoas, pensando como Estado, cerca de 7 milhões dos 20 e poucos milhões de habitantes que nós temos, serão imunizados até agosto e setembro. A expectativa de entrega prometida pelo Ministério da Saúde é que até o final do ano. Sobre o Minas Consciente, 9 das 14 macro-regiões de saúde continuam na onda vermelha, inclusive a Noroeste. Ludmila, dá uma desanimada assim, na população quando a gente presencia o governo falar de uma expectativa de vacinar essa faixa de 18 anos, na maior de 18 anos até o fim do ano, mas ao mesmo tempo você vê um quantitativo chegando ao Estado, né, num momento como esse, que não é suficiente para atender toda aquela demanda que está aguardando por essa vacinação. Ou seja, a gente fica um tanto quanto preocupado e desanimado com uma vacinação que caminha a passos lentíssimos no Brasil, e no Estado não é diferente, né? E pode ganhar ritmo mais lento ainda. A gente sabe que o Butantan, o Instituto Butantan, paralisa a partir desta sexta-feira a produção de novas vacinas Coronavac, justamente porque não houve avanço aí nessa negociação para o envio dos 10 mil litros de IFA que o governo chinês tem para o Brasil, fruto até das críticas, os apontamentos feitos pelo governo federal em relação à China. Isso vai custar caro e à saúde também da população.
Então, é uma previsão e ainda não tem contabilizada essa questão da própria Coronavac, que pode aí atrasar mais ainda esse cronograma. A gente espera que não, que isso aí seja uma previsão alargada, depois até do governo fazer previsões errôneas, né, dizendo que comorbidade, por exemplo, se encerraria em maio, quando começou, se encerraria em abril, quando começou em maio, e aí por aí outras questões mais. Então, da AstraZeneca, a gente vê essa questão da Fiocruz dizendo que segue a pleno vapor, né, que continua a produção, mas há essa possibilidade e é uma questão real. Então, a gente viu isso acontecendo com a Coronavac, a gente espera que esse impasse seja resolvido o quanto antes, porque senão todo mundo paga uma conta e é muito alta, porque a gente paga com vidas, infelizmente. É verdade. Ludmila, a gente falou no bloco anterior sobre a secretária de Educação de Patos de Minas, né, que foi convidada pelos vereadores para prestar esclarecimentos na reunião de hoje, né, desta quinta-feira. Há poucas semanas da volta às aulas presenciais na rede municipal, ainda há muito o que fazer. E aula presencial no CEMEIs, por enquanto, não deve ocorrer. Há pouco mais de um mês, como secretária de Educação em Patos de Minas, Sônia Silveira enviou um ofício às escolas sobre a volta às aulas presenciais no mês de junho. Entretanto, segundo ela, não havia nenhum protocolo sanitário para o retorno e agora é preparado às pressas. Quando eu cheguei, nada tinha sido preparado para a volta às aulas. Então, nesse um mês, nós estamos correndo contra o tempo. E há inúmeros problemas a serem resolvidos. Segundo a vereadora Beth, as escolas ainda não receberam os equipamentos de segurança necessários. Onde a gente foi, a gente não percebeu ainda esses equipamentos, todos esses EPIs nas escolas. E a gente tem conversado com os gestores e eles disseram para nós que realmente assim, ainda não chegou. Então, assim, tenho certeza, é um trabalho muito árduo e que tem que haver mesmo assim, uma prioridade nesse sentido, porque quando os meninos estiverem dentro da sala de aula, estiverem chegando, mesmo de forma híbrida, tudo aí já deve estar lá para os servidores, para os profissionais, quanto para os alunos e para as famílias, né? Eu tenho certeza que você comuna da mesma ideia. Agora, outra preocupação, Sônia, é em relação, por exemplo, à parte tecnológica das escolas. Segundo a secretária, a demora é por conta de processo de licitação, mas garantiu que serão entregues antes do retorno. Nós temos hoje aqui na CEMED, né, com os protetores de face para entregar, já enviamos as máscaras e os jalecos que chegaram essa semana. Então, alguns produtos estão, como se diz, chegando, né? Então, nós temos até final de maio com alguns materiais ainda para chegar. A secretária diz que tem percorrido as escolas, mas segundo o vereador Daniel Gomes, nem todas foram visitadas, como a de Poços do Chumbo, e falta material básico para a volta segura. O retorno à presencialidade está marcado para o início do mês que vem, e assim, tem escola na zona rural que não recebeu fita para marcar a distância entre os alunos, e essa escola precisa dessas fitas porque ela não tem dinheiro para comprar. É uma escola pobre, isso é uma escola que não tem condição mesmo. Então, isso sim, é fácil de resolver, mas mostra que a secretaria não foi lá ainda. Outro problema apontado pelos vereadores é sobre o acesso a dispositivos eletrônicos e acesso à internet para aqueles alunos que vão continuar à distância. Eu tenho deparado com a precariedade nesse sentido tecnológico nas escolas. Você entende, eu também entendo, que não adianta simplesmente a gente levar os computadores, notebooks, tablets para lá. Nós precisamos de uma rede também, né, que atenda realmente todos esses envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. A secretária disse que a questão da conectividade e acesso a equipamentos estão sendo resolvidos. A questão da internet, é claro que nós estamos olhando com atenção e carinho para proporcionar a cada escola
que ela tenha condições de dar uma aula remota. A secretária também informou que a educação infantil em Centro Municipal de Educação, por enquanto, não vai acontecer de forma presencial. Nesse momento agora de volta às aulas, a creche não voltará, né? Nós estamos trabalhando agora com esse momento de distanciamento. Então, se eu estou fazendo distanciamento numa escola, não é coerente eu voltar com a creche, que é ninar, que é pegar, né? É um cuidado de proximidade com a educadora. Então, nós teremos um tempo até maior e necessário para algumas coisas de estruturas que nós podemos colocar. Outro ponto levantado foi sobre a segurança de professores com a falta de vacinas, principalmente para aqueles com comorbidades. Mas o aviso é que todos serão convocados para retomar as atividades presenciais. Na minha visão, eu acho que seria bem prudente se ela, como a secretária de Educação, afastasse esses funcionários que estão nesse grupo de risco. Ludmila, se a gente traçar uma linha de período para a expectativa de início dessas aulas presenciais, não é um tempo curto para resolver todas essas questões e dar segurança tanto para quem vai trabalhar no ensino presencial, quanto para as famílias que vão deixar os filhos ir para as escolas? Você imagina só, daí ela até fala, olha, eu acabei de chegar, já pego isso tudo, é muita coisa para organizar, não tinha nada preparado, então tudo começando agora, e feito às pressas mesmo, na correria para ajustar tudo. Você imagina só faltar a fita ali para marcar o chão, que está previsto no protocolo de volta às aulas, para ajustar os espaços escolares para receber os alunos. Nem sabe, então, se as escolas têm esses espaços suficientes. E Patos de Minas faz um movimento contrário até do que fez outros municípios que retomaram as aulas presenciais, como, por exemplo, Belo Horizonte, que começou pelas aulas presenciais na educação infantil. Inclusive até escolas particulares em Patos de Minas, que já haviam sido autorizadas para retomar as atividades, começaram também pela educação infantil. E aí o município fala, não, a gente não vai começar pela educação infantil, porque se a gente está falando de distanciamento, como a gente vai manter o distanciamento, né, nesse momento em que as crianças estão próximas, estão juntas, precisam desse contato? Então, assim, faz esse movimento inverso do que a gente tem visto em outros municípios e até mesmo na própria cidade, com essa retomada. Então, não volta às aulas na educação infantil, nos centros municipais de educação infantil, volta para as demais, mas os vereadores colocam essa preocupação até por conta das próprias visitas, das angústias ouvidas e verificadas. Por enquanto, o que é visto é que não tem estrutura do que foi apresentado. Se a gente fala aí de uma volta às aulas no início de junho, a gente está falando de pouco mais de 15 dias para poder ajustar tudo isso. É um tempo curto demais se nem os próprios EPIs chegaram. A secretária garantiu que vai chegar, que até no final agora do mês de maio está tudo pronto. Mas é tudo acelerado e feito de uma forma que a gente sabe aí que não sabe se está certo ou não. E aí junta também a própria insegurança dos pais, que já ficam... Há essa necessidade evidente de uma volta às aulas por conta das perdas da aprendizagem, mas a gente sabe que também que tem que prezar pela segurança tanto dos professores quanto também dos alunos. E, no geral, aí o que a gente percebe é que tem sido feito tudo muito corrido, muitas pressas, tem muita coisa para ajustar. Essa outra questão aí falada, né? Volta às aulas presenciais, tem que continuar remoto, por enquanto não tem equipamento para todo mundo. Não tem essa disponibilidade aí dos equipamentos, dispositivos eletrônicos para os próprios alunos. Na própria escola, falta a rede Wi-Fi, então o professor está na sala de aula, tendo que ofertar a aula à distância, mas naquela sala, por exemplo, não tem acesso à internet. Como essa aula vai ser administrada, então, para esses estudantes? São tantos problemas e tantos detalhes ainda que, olha... A secretária de Educação, a Prefeitura de Patos de Minas, tem que ajustar, porque o tempo está correndo pelo prazo dado e comunicado. Se o mês de junho está aí e já é para o início, fica difícil resolver
todas essas questões. A gente espera que resolva, que essa volta seja segura, que esses estudantes não tenham aí mais perdas, mas do que a gente está vendo até agora, segundo os próprios vereadores que foram em loco verificar essas situações e ouviram dos próprios diretores, de professores também, dessas angústias, olha daí, será um desafio e tanto. Bem complicado, bem difícil, né? Uma demanda muito grande para esse curto período. Ludmila, com essa então a gente encerra a análise de hoje, mais uma análise aqui nesta quinta-feira. Bom, a gente termina aí com muitas interrogações, muitos porquês e muitas respostas ainda a serem dadas, principalmente nessa área da educação que ficou aí muitas dúvidas e agora ainda mais, com toda certeza. Mas a gente segue na observação e no compasso aqui da notícia, viu, Odair? Muito obrigada pela companhia, a todos que estiveram conosco nesta edição do NTV News. A gente volta amanhã com mais informações a partir das 11h30 no 30 Minutos. Boa noite para todos, saúde, cuidem-se. Beijo, tchau, tchau. Obrigado, Ludmila. Outras notícias, você acessa o portal patujá.com.br. Amanhã a gente se encontra às 19 horas em mais uma edição do NTV News. Boa noite, até lá.